Você já ouviu falar na origem do povo cigano e na origem do povo indiano, segundo a Bíblia? Nesse vídeo, eu quero apresentar a todos vocês uma curiosidade muito interessante. Por acaso você já confundiu alguma vez os indianos ou os ciganos com povos do Oriente Médio? Você já confundiu alguma vez um árabe com um indiano? Nesse vídeo eu venho falar a respeito da origem dos ciganos e dos indianos, segundo a Bíblia, segundo a história, segundo a cultura judaica, segundo a linguística e muito mais. Fiquem com o vídeo. Antigamente se pensava que os ciganos eles teriam a sua origem vinda diretamente da terra do Egito, por conta do nome inglês, que é cigano, que é gypsy ou gypsy, que seria uma referência à terra do Egito. Porém, isso não passa de uma interpretação errada que foi contestada por vários e vários estudiosos. Os ciganos, por muito tempo, eles permaneceram então sendo um povo com uma origem totalmente desconhecida para os outros povos e até mesmo para os estudiosos. Porém, os estudiosos eles resolveram pegar a língua dos ciganos, o romani ou romani, e começaram a pesquisar e analisar e ver de qual família linguística, qual tronco linguístico a língua romani fazia parte. Os estudiosos então começaram a estudar e acabaram descobrindo que a língua dos ciganos, a língua romani, a língua que eles falam entre eles mesmos, teria uma origem ariana, ou melhor, uma origem indo-europeia, remetendo a uma das línguas mais faladas na Índia, que é o hindi. Pesquisar e analisar a língua cigana não foi uma tarefa fácil, até porque a língua cigana é uma língua ágrafa. O que seria uma língua ágrafa? Uma língua que não há escrita. Quando se descobriu então que a língua dos ciganos teria sido um tipo de língua indiana, um tipo de língua hindi, eles colocaram então os ciganos como sendo pertencentes e originários da Índia, mais especificamente no norte da Índia. Até onde se sabe, os indianos, no caso os ciganos, eles fugiram do norte da Índia por conta da islamização daquela região. E então fugiram de um sultão e acabaram migrando para várias regiões do mundo. Mas agora falando um pouco a respeito da origem do povo indiano em si, de quem os indianos são descendentes? Segundo as escrituras sagradas, eles seriam descendentes de qual dos filhos de Noé? É possível descobrir? É claro que é possível descobrir a origem deste povo, até porque uma parte dos indianos é descendente de Kush, os nativos da Índia, ou melhor dizendo, os descendentes que foram primeiro para a Índia, são os povos dravídicos, os quais são classificados, são colocados como descendentes diretos de Kush por conta da sua tonalidade de pele e também por conta de seu jeito, de sua forma e de sua cultura, que remete muito aos povos cuxitas, mas principalmente na sua aparência física. Ou seja, o povo indiano, originalmente os primeiros indianos, por assim dizer, eles são dravídicos ou dravidianos. Eles são povos descendentes de Cuxi. Cuxi é um dos filhos de Cã e um dos netos de Noé que repovoou o mundo logo após o dilúvio. Segundo a narrativa bíblica e segundo a cultura judaica, e também pensamentos rabínicos, entre outras coisas do tipo, diz que os cuxitas, os descendentes de Cã em si, eles entraram no continente africano, muitos deles, praticamente a maioria, porém Cuxi, que é um dos filhos de Cã,
e neto de Noé, ele acabou também indo para o Oriente, ou seja, ele não ficou apenas na África, mas nós também podemos falar também de outros povos que são descendentes de Cush, como os próprios sumérios. Os sumérios são descendentes de Cush, originalmente. E também outro povo, no caso, os indianos nativos, os drávidas, são descendentes diretos de Cush. Os indianos originais, eles são os povos drávidas, mas os indianos eles não descendem apenas dos drávidas. Eles também descendem dos povos indo-europeus, ou melhor, do povo indo-europeu. No caso, o povo ariano, exatamente. Os indianos também são descendentes dos arianos. Nos povos como persas, medas, entre outros povos de origem indo-europeia, como os persas e os medas, os indianos, eles são descendentes de arianos também, de medas, de persas. Por isso é comum nós vermos pessoas de origem indiana tendo olhos claros, uma pele mais clara, diferente dos povos dravídicos que têm um tom de pele mais retinto. Existe também uma diferença linguística entre as línguas dravídicas e as línguas arianas. O povo indiano ele acabou se misturando entre si, né? Onde existia a origem persa ariana e também existia a origem cuxita, que no caso seria a origem dravídica. Os persas, os medas e os arianos, eles são descendentes de um personagem bíblico muito interessante da descendência de Jafé. O nome do ancestral dos medas, dos persas e dos povos arianos em si, todos eles, é o filho de Jafé chamado Madai. Madai é o pai dos medas. Repare o nome Madai e o nome Meda ou Média, que faz referência também ao povo persa e a vários e vários outros povos de origem madaíta, biblicamente. Mas agora a respeito de uma origem semítica no povo indiano. Existe alguma possibilidade dos indianos terem uma origem semítica? Até porque muitos vão dizer, os indianos, os ciganos em si, são um povo nômade, uma característica muito vista entre os descendentes de Sem, o que poderia ser um indicativo de origem semítica no povo cigano. Outra coisa também que muitos vão falar é que muitos indianos, parecem bastante com alguns povos do Oriente Médio, com alguns árabes. É até um pouco fácil você confundir alguns norte-indianos com alguns povos da Arábia Saudita, entre outras regiões do Oriente Médio. Então, a resposta para essa pergunta é sim. Os indianos, eles têm sim uma origem semítica. Não a mesma origem dos árabes sauditas, porém uma outra origem semítica. Lembrando que Sem, filho de Noé, teve alguns filhos que formaram os povos semitas. A origem semita nos povos indianos, principalmente nos norte-indianos, vem através dos persas, dos medas e dos próprios arianos. Até porque tais povos, segundo o livro dos Jubileus, Madai ele teria se casado com uma das filhas de Sem. E os seus filhos, portanto, seriam meio jafeitas e meio semitas, exatamente os persas, os medas, entre outros povos de origem ariana, eles têm uma descendência semítica, ou seja, os indianos do norte e praticamente todos os indianos, porque eles se misturaram, eles têm uma descendência semítica. Sim, eles têm uma descendência semítica no seu DNA, no seu sangue. Porém, vai muito além disso. Até porque um dos povos que estava na terra do Irã, terra onde os arianos, os persas e os medas viviam e que migraram para a terra da Índia, existia um povo muito interessante e curioso que se chamava povo elamita. Os elamitas são descendentes de um personagem bíblico muito, mas muito interessante da descendência de Sem, que era chamado de Elam. Elam era um dos filhos de Sem que deu origem aos povos elamitas, a tribos elamitas.
Os elamitas, ao longo do tempo, acabaram se misturando com os persas, com os medas e com todos os povos da descendência de Madai. Todos os arianos têm uma genética semítica, ou seja, isso explica o porquê de que muitos indianos do norte da Índia têm uma certa semelhança com alguns povos do Oriente Médio. Essa semelhança, ela não é à toa, até porque eles têm também uma genética semítica pela parte de Elam, dos elamitas. Além dos persas e dos medas, segundo o livro dos Jubileus, a esposa de Madai ter sido uma das filhas de Sem. Ou seja, dentro da origem ariana dos povos indianos, eles têm uma genética semítica muito forte que é evidente nos seus rostos, onde tem os traços de povos do Oriente Médio, ou seja, que remete a uma origem semítica, uma origem de mesma origem dos judeus e dos povos árabes. Muito obrigado àqueles que assistiram até aqui o vídeo. Eu quero pedir desculpas a todos vocês pelo meu tom de voz estar meio rouco, até porque eu estava doente. Na verdade, eu ainda estou me recuperando de uma gripe que eu peguei, mas logo logo eu estarei com uma voz melhor para fazer um conteúdo mais bom para todos vocês. Fiquem todos com Elohim, deixem o seu comentário e o seu like se você gostou do meu trabalho, dos vídeos que eu trago para todos vocês aqui. Eu ficarei muito, mas muito feliz e grato pelos seus likes e comentários. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo.